Shalom, meu amado, minha amada irmã, graça e paz. Deus te abençoe em todas as direções de sua vida. Você seja banhado, banhada com toda sorte de bênçãos. Bom, estamos aqui hoje para falar, entregando para você, devocional de número 22 da série 6, Códigos para Cura e Prosperidade. Falando sobre esse tema extraordinário, provisão, libertação, cura, milagres que prosperam, multidão. Eu quero ler para você João 6, versículo 9. Então André, irmão de Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O pão tem um significado muito mais profundo do que apenas alimento. Ele representa sustento, provisão e muitas vezes decisões espirituais. Não é à toa que Satanás tentou usar o pão para desviar Jesus de sua missão logo após o jejum no deserto. Você lembra, né? O inimigo sabia que Jesus mais precisava naquele momento era comida. E é assim que o tentador age, oferecendo exatamente o que o corpo deseja, tentando manipular a alma. Jesus, no entanto, não caiu nessa armadilha, mesmo com fome extrema, porque afinal de contas estava em grande período de jejum, mas ele resistiu à ideia de transformar pedras em pão, só para satisfazer uma necessidade física. A proposta parecia inofensiva, mas era carregada de engano. Se aceitasse, Jesus estaria obedecendo a sugestão do diabo e não a vontade do Pai. Veja como ele responde: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Está lá em Lucas, capítulo 4, versículo 4. O primeiro Adão cedeu diante da oferta enganosa e trouxe queda à humanidade. Jesus, o segundo Adão, resistiu mesmo na fraqueza e nos representou em fidelidade. Satanás não tinha pão, só uma ideia destrutiva. Já Deus, após o teste, enviou os anjos para servir seu filho. Então o diabo o deixou. E eis que vieram os anjos e o serviram. É o que está escrito em Mateus 4, versículo 11. Aqui há um princípio que nós precisamos destacar. Quem rejeita a sugestão do diabo vive a recompensa dos céus. Mais adiante, Jesus demonstra com autoridade que ele quem provê. Na multiplicação dos pães e peixes, ele não apenas supriu a necessidade da multidão, mas revela sua verdadeira identidade como o pão da vida, o sustentador de todos. A tentação do deserto foi vencida e agora o pão não vem de uma pedra, mas de suas mãos cheias de compaixão. Esse mesmo Jesus, que não se rendeu a um inimigo no deserto, agora abençoa um simples lanche de um garoto e alimenta milhares de pessoas. Veja como o cenário muda quando o controle está nas mãos certas. Jesus não cedeu à pressão de Satanás, mas se moveu pela direção do Espírito Santo. Diz lá em Lucas 4:1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ser cheio do Espírito Santo é o que nos capacita a discernir e vencer as armadilhas de Satanás. E foi assim que ele demonstrou. Não se trata de transformar pedras em pão, mas de obedecer ao comando certo. O milagre da multiplicação foi mais que um momento de fartura, foi uma mensagem. Deus sempre vai suprir com excelência quando somos guiados por Ele. E o sabor daquele pão multiplicado pelas mãos de Jesus certamente ficou na memória de todos os que estavam ali reunidos. Muitos jamais esqueceram. Seus filhos e netos, talvez, contaram essa história por gerações e gerações. E você?
está sendo alimentado por qual voz? Pela palavra de Deus ou pelas sugestões camufladas do diabo? Não esqueça, o que recebemos no Espírito também molda o nosso futuro natural. Há pão que gera vida e há pão que alimenta o erro. Que o nosso alimento venha do alto e que nossas decisões sejam orientadas pelo Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, beijo no coração e eu te vejo no devocional de número 23. Graça e paz.